Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Vocês já conseguiram viajar na história aí? Eu vou começar de novo para você dar uma viajada, viu? Olha, Jesus atravessou o mar da Galileia. Estão vendo aí Jesus atravessando o mar? Vão entrando na história. Conhecido também como o Mar de Tiberíades. Uma grande multidão seguia. Estão vendo a grande multidão? Está vendo, Clébia? A grande multidão. Uma grande multidão seguia. Imagine uma carreata, um comício de política, um negócio assim. Uma grande multidão seguia por toda parte. E por que eles seguiam? Pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então essa multidão seguia Jesus por quê? Porque eles viram Jesus curando. Rapaz, olha, ele cura, tem cura ali, ó. Vamos atrás. Ei, ali, ó, tem um que cura. Então a grande multidão se juntou ao redor de Jesus. Então, versículo 3. Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, não é você não, viu, Filipe? É o outro aqui, viu? Voltando-se para Filipe, ele perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Olha, tinha que ser uma padaria boa, viu? Não podia ser qualquer padaria, não. Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Versículo 7, Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, versículo 8, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? E Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Eita, agora para fazer essa grande multidão se sentar, não é? Vocês percebem que tem coisa na Bíblia que a gente lê assim, ó. E diga à multidão que se sente. A gente nem imagina como é isso, né? Já imaginou fazer uma multidão se sentar, Levi? Hein? Senta, meu povo, senta. Jesus mandou sentar, senta. Ei, vocês aí, ó, senta, não é para ficar de pé não. Os outros levantaram. Senta, Jesus mandou sentar, senta todo mundo. Eu imagino que levou um tempinho para que isso acontecesse. Versículo 10. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000 homens. E eu estou no versículo 11. Então, Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Eu ouvi falar de um irmão que Léo conhece, eu não vou dizer o nome dele, Léo, depois eu lhe digo, viu, quando acabar a transmissão. Que uma vez ele chegou em Dormentes, ele é ministro de música, só para tu ter uma ideia. Ele chegou em Dormentes, na casa dos irmãos, aí o irmão foi na padaria e comprou 20 pães, porque estava um monte de gente, e botou em cima da mesa. Aí esse irmão começou a conversar, sabe? E de repente não tinha mais nenhum pão em cima da mesa. Olha, até hoje eles contam lá. Cadê o irmão que come pão? Porque ele comeu mesmo. Bom,
Aqui o texto está dizendo que eles comeram à vontade. O finalzinho do 11. Olha o 12. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora, juntem os pedaços que sobraram para que não se desperdice. E eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. 12 cestos, do que era apenas 5 pães e 2 peixinhos. Vamos lá, vamos ver o que acontece ainda. Versículo de número 14. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. E Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Bom, agora mudou o cenário. Ele atravessou o mar que ele tinha atravessado no versículo 1. Que o versículo 1 começou assim, Jesus atravessou o mar da Galileia, foi para um lado. Aqui no versículo 16 diz, versículo 17, que eles entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente, viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Quando eu estava lendo esse versículo em casa, esse texto em casa, a Letícia estava ouvindo e disse assim: ei pai, sua Bíblia está errada. Disse, por que, Letícia? Porque quando Jesus estava andando sobre o mar, ele chamou um outro discípulo lá para vir andando por cima das águas até ele. E vocês lembram que foi quando Pedro também andou. Mas aqui é a versão do Evangelho de João. Esse é um detalhe que o outro evangelista colocou, mas é o mesmo evento. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, certo? Que Jesus atravessou, mas a multidão ficou. A multidão viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão, eu estou no versículo 24, viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. E aí eu não sei se esse é um exagero poético, porque nós temos a informação que eram 5.000 homens, ou se realmente tinha barco ali para todo mundo. Não sei, mas vamos lá. Versículo 25. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui, Rabi? Versículo 26, aqui começa a brincadeira, viu? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais,
mas porque lhes dei alimento. Os irmãos entenderam? Eu fico imaginando essa cena, sabe como? O povo comeu à vontade. Aí todo mundo, sabe, dormiu, de barriga cheia, aquele sono, sabe? Acordaram já, aí já estavam com fome de novo, né? Comida é assim, quando a gente come, sente fome de novo. Aí disseram assim, eu quero comer mais. E agora? Agora vamos atrás do homem que multiplica, do homem que dá mais comida. E eles foram atrás de Jesus. E lembre-se que essa multidão, lá no versículo 2, era uma multidão que estava atrás de Jesus porque viram ele realizar milagres, porque viram ele fazer os sinais. Então era uma multidão de pessoas interessadas no que Jesus oferecia de serviço para eles. Eu estou doente, eu preciso de cura. Eu estou com fome, eu preciso de comida. Aí Jesus diz a eles no versículo 27, não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. O que Jesus está dizendo a eles é que eles precisavam olhar para Jesus de uma forma diferente. Eles precisavam ver o que estava por trás do milagre, por trás dos sinais, por trás daquele que oferecia coisas a eles. E Jesus começa a utilizar aqui, nós vamos perceber que Jesus começa a utilizar essa figura do alimento. Jesus, ele pregava com o que tinha ali ao seu redor. Qual era o assunto aqui? Por exemplo, no capítulo 4, ele estava com uma mulher do lado de um poço. Então ele falou sobre água. Ele estava com sede, ele queria beber. Ele falou sobre água. Um outro momento, ele fala com os seus discípulos sobre luz, sobre sal. Ele faz essas comparações porque Jesus, ele era muito simples no que ele dizia. Ele fazia comparações, eu vou fazer uma, talvez aqui bem boba, tá certo? Como se fosse assim, olhe, vocês estão vendo esse álcool em gel que elimina o vírus da sua mão? Se Jesus estivesse aqui nessa época, talvez, irmão Gilmar, ele dissesse assim, eu sou o álcool em gel de Deus, que elimina o vírus do pecado da sua vida. Jesus fazia assim. Só que aí, vamos ver o resultado dessas comparações. Nós paramos aqui no versículo 27. Versículo 28. Agora são a multidão falando. Nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? E eu vou logo desmascarar esse povo aqui para vocês, certo? Eles estavam olhando para Jesus e dizendo assim, como é que o Senhor fez para multiplicar pão e peixe? Como é esse negócio? É bom esse negócio, viu? Você pega 5 pães, 2 peixes e dá comida, como é que faz isso? Porque eu posso fazer lá em casa, né? Posso abrir a despensa, pegar 2 quilos de arroz, né? 2 de feijão, e aí, vamos multiplicar? Era isso que eles estavam aqui. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro está realizando a sua missão e realizando alguns sinais, Simão, o mágico, olhou isso e disse assim, como é que você faz isso? Como é que você cura? Quanto é para você, o que é que eu preciso fazer para ter esse poder? Porque ele estava interessado
mas ele estava interessado na manifestação daquilo. E eles dizem, versículo 28, nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? No versículo 29, Jesus lhe disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Vocês não precisam fazer nada. Vocês não precisam se preocupar com nada. O que vocês precisam é crer naquele que Deus enviou. Aí eles insistem, versículo 30, eles responderam, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Esse povo era cheio de lábio, Léo. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. E as Escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. E aí vocês lembram dessa época do Antigo Testamento, que o povo estava peregrinando no deserto e Deus providenciava alimento de graça todo dia para o povo. Todo dia tinha alimento de graça. E esse povo está lembrando a Jesus aquela época de Moisés. O que era que eles queriam? Comida de graça. iFood 0800, sabe? Delivery em casa sem pagar a taxa de entrega. Eles queriam comida. Eles estavam olhando para Jesus com um olhar de dizer assim, não tem como o Senhor multiplicar aí todo dia para nós não? Porque foi tão bom a gente ter comido tanto. Olha o que Jesus diz a eles no versículo 32. Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Muito claro, né, gente? Muito claro. Mas eles ainda não entenderam. Olha aí o versículo 34. Senhor, aqui foi que eles realmente falaram, dê-nos desse pão todos os dias. E aí nós lemos o versículo 35, que talvez seja o versículo chave de tudo isso que nós estamos lendo, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Nós temos aqui pessoas que talvez reflitam ou sejam reflexo do jeito que nós vivemos hoje. Nós não podemos culpar essa multidão aqui. Porque o jeito que nós vivemos hoje é esse jeito de imaginar o que é que, aonde nós poderemos ter lucro. O que eu vou fazer na igreja? O que é que essa igreja pode me oferecer de bem? As pessoas têm uma mentalidade religiosa de vir ao templo, de buscar a Deus, porque tem uma necessidade, porque podem ser supridas. Eu vou na igreja porque lá eu posso me sentir melhor, porque lá eu posso resolver o problema com meu marido que está difícil, a dificuldade do meu filho que está difícil. Ou então, até um pensamento até pior, de pensar assim, não, eu vou para lá porque se eu orar, se eu dizimar, Deus vai me fazer, para rimar, prosperar. Não é? Se eu orar, se eu dizimar, Deus vai me fazer
prosperar, eu posso trocar de carro, eu confio em Deus, que Deus vai me dar uma segunda loja, que Deus vai me ajudar a abrir meu negócio. E aí, quando isso acontece, nós esquecemos, como essa multidão esqueceu aqui, do essencial. Nós esquecemos daquilo que é o principal. Vocês conseguem perceber que essa multidão tinha Jesus ali, perto deles, acessível a eles, mas o que é que eles estavam buscando? Comida. Eles não tinham a experiência, eles não tinham a sensação de dizer assim: Jesus, o Senhor está aqui, para nós é suficiente. Não, eles não conseguiam enxergar Jesus. Conta-se uma historinha, que eu não sei se é verdade, irmãos, de uma tribo antiga, sabe? Essas histórias inventadas que a gente conta para ter uma lição no final. Que tinha uma tribo que tinha um hábito de apontar para a lua. E eles reverenciavam a lua. E de tanto apontar para a lua, eles começaram a olhar para o dedo. E de geração em geração, eles foram adquirindo o hábito de levantar o dedo e ficar olhando para o dedo. E foram esquecendo da lua. Até que chegou um tempo que eles não sabiam mais por que eles ficavam fazendo um movimento desse. Por quê? É por causa que nós somos o povo que levanta o dedo. Aí a gente levanta assim, só, pronto. Mas lá no início, aquele povo, aquela tribo, eles reverenciavam a lua. Nós corremos o risco de perder Jesus de vista. Nós corremos o risco de deixar de perceber que o essencial para nós não é aquilo que podemos obter, não é aquilo que podemos adquirir, mas é o próprio Jesus. E Ele faz um esforço danado, irmãos, e não vai dar tempo a gente ler tudo. E eu sei que vocês vão ler em casa hoje, antes de assistir a novela, eu sei que vocês vão chegar em casa, abrir, eu não consigo, eu vou ler o resto do capítulo, porque aqui tem coisas maravilhosas. Ainda tem aqui um debate de Jesus com eles, mas eu queria finalizar nossa reflexão de hoje com essa expressão maravilhosa de Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E Jesus está falando de fome da barriga? Jesus está falando de sede da garganta? Não, ele está usando uma imagem, uma ilustração. Ele está dizendo claramente que quem crê em Jesus, que quem confiar nele, não precisa ter mais nada na vida para a necessidade de se satisfazer. Sabe qual é a nossa fome hoje, em dia? É a fome do dinheiro. Preciso ter dinheiro para mim poder ser uma pessoa bem-sucedida. É a fome do status. Não posso ter esse carro não. Estou derrubado. Com esse carro aqui eu estou derrubado. Tem que dar uma melhorada. Não é? Às vezes, misericórdia que eu vou falar, viu, irmãos? Mas tem isso, viu? Se eu estiver errado, os irmãos me corrigem. Não posso ficar com essa mulher aqui não. Com essa mulher aqui eu estou derrubado. Tenho que dar um up. Tenho que pegar outra. Ou a mulher com o homem também, né? Nessas relações de hoje, se eu estiver errado, os irmãos me corrigem depois, tá? O homem olha para a mulher, ou a mulher olha para o homem e diz assim: sim, vamos começar a conversar, mas qual é seu carro? Hein? Roda, deixa eu ver a chave. Quais são os seus negócios? Hein? Para a gente começar a conversar.
Porque nós pensamos, ou a humanidade hoje pensa, que é isso que vai saciar o nosso coração, que é isso que vai saciar a nossa sede. Mas eu queria que a gente pudesse ir para casa hoje com essa palavra de Jesus para nós. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Irmãos, eu já tentei viver sem Jesus. Já tentei. Já tentei alimentar a minha alma com outras coisas. Com bebida, com cachaça. Esses dias eu ri tanto do irmão Zé Elias, lembrando de uma pessoa dizendo assim: foi meu companheiro de cachaça nas antigas. Eu pegava meu apurado, ele pegava o dele. Quando terminava o expediente, a gente sentava e dizia: tu apurou quanto? E para nós poder beber cachaça aqui. Eu já tentei alimentar a minha alma com conquistas acadêmicas. Quando eu tiver o meu mestrado, o meu doutorado, a minha faculdade, eu vou me sentir assim. Nada disso alimenta a nossa alma. Nós podemos ir para casa hoje, fazendo uma oração e dizendo para Jesus assim: Jesus, não deixa eu ser como essa multidão. Não deixa eu te perder de vista, pensando que o Senhor é só alguém que me dá as coisas, alguém que me cura, alguém... Não. Me ajude a entender que o meu olhar tem que estar em Ti, porque é em Ti, o Senhor é o pão da vida, é o Senhor que alimenta, é o Senhor que sacia a minha sede. Aí eu posso dizer a vocês hoje, com toda a alegria do mundo, eu não preciso ter nada para ter alegria no meu coração. Eu não preciso ter nada para poder sentir felicidade. Nada, nada, nada. Eu só preciso de Jesus, porque Ele é o mais importante. Jesus é o mais importante em nossas vidas. Nós podemos orar agora, ao finalizar esse culto, dizendo assim: Senhor, me ajude a entender que o Senhor é tudo que eu tenho, que o Senhor é tudo que eu preciso, e que sem Ti, aí é que eu estou perdido e que eu não tenho nada. Nós vamos agora orar, e eu vou pedir, por gentileza, que a gente possa cantar essa canção de novo. E eu quero que você vá para casa guardando essa palavra no seu coração. Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Eu só preciso de Ti. Eu sei que se o Senhor estiver comigo, todo o restante é secundário. E eu creio tanto no Teu amor, que o Senhor vai providenciar tudo que eu preciso. Mas eu sei que o primeiro, necessário, é que eu entenda que o Senhor é o pão da vida que eu preciso. Podemos orar?